E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente à aula de fusos horários aqui do canal Parabólica. Eu sou a professora Mari e eu resolvi gravar essa aula porque semana passada a gente subiu essa aula, mas eu tava com uma crise alérgica muito forte e realmente depois, antes mesmo de eu lançar a aula, eu já tinha visto que não tinha ficado legal e devido a alguns pedidos eu resolvi regravar, tá? Então, assim, eu reelaborei algumas coisas, eu acho que ficou mais fácil de entender. É um assunto muito importante e eu espero que fique mais claro, né? Lembrando que a gente tá aqui com a possibilidade de às vezes ficar doente, às vezes não ficar legal, mas que a gente tá aberto sempre a contribuir para o aprendizado de vocês, tornando as coisas mais fáceis. Então, se não ficar legal, pode falar com a gente que a gente pega. Olha, refaz porque tá todo mundo, né, passível de errar, de erro, a gente é humano e não tem problema nenhum em a gente pegar e tentar fazer melhor, tá? Eu sei que a minha didática ela é um pouco diferente do professor Pedro, a gente tem sistemas diferentes de dar aula, mas eu acho que nada impede da gente tentar fazer o melhor para vocês aqui, certo? Mesmo sendo coisas bem diferentes. Eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa podem falar aqui nos comentários, deixar sugestão, te deixar dúvida, eu respondo os comentários depois, tá? E eu espero bastante que seja esclarecedor para vocês essa aula. Vamos começar? Já que fuso horário é uma aula que vai tangir aí o assunto tempo, eu começo aqui até com uma figura do surrealismo, do Salvador Dalí, para a gente começar a entender o que é realmente, né, o tempo. Lembrando que, assim, né, embora esse termo de tempo seja algo muito subjetivo, é muito importante a gente pensar que foi tentando entender o que é o tempo, como que isso foi impactando na vida das sociedades, é que a gente foi começando a padronizar, né, o tempo dentro da forma de vida e do cotidiano, né? Então aqui eu peguei o significado do dicionário, né, que fala duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, do passado e do futuro, né, o período contínuo que as coisas sucedem, né, e o determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido, né, a época. E ainda eu peguei, ó, o que é o tempo na física? É lógico que a gente não vai aprofundar, né, na física, no que ele significa na física, mas é importante a gente ter aquela noção. Então, ó, o tempo na física, ele é considerado uma grandeza, né, uma das dimensões do universo, é considerada a quarta dimensão dentro da física moderna. Né? E além disso, o tempo ele é considerado relativo, porque ele pode alterar dependendo, né, do observador, até mesmo da gravidade, da velocidade que um observador se encontra, tá bom? E se para não deixar passar batido, aqui ó, é o quadro do Salvador Dalí. Eu gosto muito dessa pintura que se chama A Persistência da Memória. Né? Eu também estudei arte, então ó, Salvador Dalí foi um pintor do surrealismo e ele pintou esse quadro para a gente refletir um pouco como que o tempo ele escorre, né, nas nossas mãos. Às vezes a gente não vê o tempo passar devagar ou rápido e às vezes se torna maçante dependendo de onde a gente está. Ó, e o tempo, né? Eu já coloquei aqui o viajando na maionese logo de cara. Ele pode ser sentido de maneira subjetiva pelos seres humanos, né? Ligados a fatores psicológicos e neurológicos. E dentro dessa lógica de fuso horário, ainda tem um fator que se chama jet lag, que é aquele mal-estar que causa nas pessoas quando você viaja e você sai de um lugar que está numa hora e chega no outro que tem uma hora diferente, e aí aquele efeito, tipo, eu estava num lugar e agora eu estou num lugar com um tempo muito mais adiantado, né? Diferente do dia. Às vezes até de ônibus, né? Aqui no Brelógico, que é diferente de você viajar para um país que tem horas muito mais adiantadas ou atrasadas, dependendo de onde você está,
mas você sai de um lugar, vamos supor, 7 horas da noite e chega numa outra cidade de manhã, às vezes dá um incômodo, né? Às vezes a gente estranha, fala assim, nossa, eu dormi no ônibus e já tá. Então, assim, são esses fatores que às vezes causam esse mal-estar, né? E quanto momentos prazerosos a gente acha que passa voando, né? Então, assim, quanto tempo o tempo tem? Quando que essa contagem das horas começou pelas civilizações? Quando que os seres humanos começaram a ver a importância de se contar o tempo? Então, ó, começou lá nas civilizações antigas, com o Egito, com a China, com a Suméria, com a Índia, né? E os registros mostram que eles já tinham esse sistema duodecimal, em que há o padrão de se contar grupos de informação de 12, né? 12 meses, 12 registros de acordo com os zodíacos, né? Lembrando que já se tinha essa conexão de observação com as estrelas, marcar o tempo, as estações do ano, né? Os meses, né? De acordo com as constelações que eles conseguiam ver no céu, né? Dessa forma, os egípcios originalmente definiram que uma hora equivaleria a 1/24 de um dia, mas somente em 147 e 127 anos antes de Cristo, com base na observação dos dias de equinócio. Lembra da última aula em que os dias do equinócio são os dias em que nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então, é onde nós conseguimos medir, né, as horas mais padrão, assim, porque o período da noite é igual ao período do dia, né? Então, assim, o que eu quero propor para vocês filosofarem, para vocês pensarem com seus botões, digamos aí, é quando que o tempo foi começado a se considerar tempo, né? E no livro Uma Breve História sobre o Tempo, do Stephen Hawking, ele pontua que o primeiro a observar que o conceito de tempo não tem significado algum antes do surgimento do universo foi Santo Agostinho, né? Então, assim, a gente tem até aulas sobre Santo Agostinho aqui no canal. E o que você pensa sobre isso? Qual é a sua viagem a respeito do tempo? Diz aí nos comentários. Então, vamos lá. Ó, os fusos horários. Então, a gente pode definir aqui como palavra-chave, né, que é um padrão na marcação do tempo. Então, devido à rotação da Terra, os diferentes pontos na superfície do planeta, eles têm horários diferentes, certo? Então, dessa forma, mesmo com a invenção dos relógios mais precisos, a gente tinha uma confusão aí em serviços de transporte, de logística de mercadoria, porque cada cidade, cada país estava com o seu horário próprio. Então, às vezes, até para as viagens interurbanas, de trens, principalmente, isso começou a dar muito problema. E aí, em 1883, em Roma, na Itália, né, foi decidida a criação de um padrão internacional na marcação do tempo, né, pela Sociedade Geodésica Internacional. Então, eles se reuniram e falaram, olha, a gente precisa padronizar esses horários para a gente conseguir, acertar, né, essas negociações internacionais, porque está ficando tudo meio desorganizado. E aí foi definido que os 360 graus da Terra fossem divididos em 24 partes, né, já que o dia tem 24 horas, e aí cada fuso corresponderia a uma hora, né? Então, uma hora equivale a 15 graus na rotação da Terra, né? E aqui, ó, eu coloquei aproximadamente 24 horas, ó, porque um dia tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? Mas a gente não leva muito esses quebradinhos em consideração na hora que a gente vai contar um dia com 24 horas. E aí, em 1884, em Washington, né, 25 países se reuniram e definiram o meridiano de Greenwich como a linha de referência em todo o planeta, né, como marco zero, né, para acertar a hora em todo o planeta. Então, a gente teve, ó, a sigla GTM. Sabe quando a gente vai acertar o horário no celular, né, para ver o despertador e tal, que aparece ali o GTM ou aqui, ó, UTC?
significa isso aqui, ó, horário de Greenwich, né? E a gente está acertando de acordo com o horário de Greenwich, né? Que lá é UTC 0. E qual é a diferença de UTC para GTM? Né? O GTM, ele já é um termo mais em desuso, porque o UTC significa Tempo Universal Coordenado, ele foi criado e instituído depois que os relógios atômicos, né, foram inventados. Né? Então, ó, quando não é levado em consideração essas frações de segundos, a gente considera que a UTC e o GTM são a mesma coisa, tá bom? E também ficou decidido que as localidades situadas em um mesmo fuso horário, que a gente vai ver que é aquela faixa de terra, elas adotariam o mesmo horário. O que é um fuso? Né? Vamos começar aí, ó. Fuso horário são aquelas faixas de terra entre duas longitudes, né, que possuem 15 graus, né? E 15 graus é equivalente a 1 hora em todas as localidades, né? Os 360 graus da Terra foram divididos em 24 horas, porque 24 partes, porque o dia tem 24 horas. E assim, né, ficou estabelecido que cada faixinha daquela de terra teria 1 hora equivalente a 15 graus, certo? Então, ó, a gente marca o tempo contando a partir do 0 grau em Greenwich, contando 1 hora a mais, né, sentido leste de Greenwich, igual aqui eu coloquei no esquema, e 1 hora a menos a oeste de Greenwich, certo? Então, aqui, ó, é o marco 0, né? Greenwich é uma linha lá que passa lá em Londres, no observatório de Greenwich, tá? E aí, ó, ela corta aqui. E a leste, eu sempre vou adicionar 1 hora a cada fuso, então a cada 15 graus é 1 hora, e para oeste é menos 1 hora a partir de Greenwich. Então, a cada 15 graus, eu vou diminuir 1 hora, certo? Ó, esse esqueminha aqui tá muito bem explicado. Então, eu tenho aqui, ó, o meridiano 1, né? Isso aqui é um fuso, ó, em que eu tenho 15 graus. Então, aqui eu tenho 15 graus, equivalente a 1 hora, certo? Você entendeu? Ó, então, eu tenho Greenwich e a leste de Greenwich 1 hora a mais e a oeste 1 hora a menos. A cada 15 graus, 1 hora. Então, ó, a partir de Greenwich, né, que eu tenho esse meridiano aqui, como é que foi estabelecido? Se eu tenho no total dele 15 graus, eu tenho que a partir dessa linha, eu tenho 7 graus e 30 segundos, e a partir daqui, a mesma coisa, 7 graus e 30 segundos. Eu tenho 7 graus e 30 segundos para leste e 7 graus e 30 segundos para oeste. E a partir dessas duas linhas, eu começo a contar 15 graus, né? Tanto para leste quanto para oeste. Então, eu tenho aqui o primeiro fuso a leste, o segundo fuso, o terceiro e assim por diante. E a cada um, aqui, ó, tá pequenininho aqui, ó, eu tenho 1 hora, 2 horas, né? Mais aqui. Aqui, mais 3 horas. E aqui, a oeste, eu vou diminuindo as horas. Então, a partir dessa linha aqui, ó, eu tenho menos 1 hora, menos 2 horas e assim por diante. Menos 3 horas, né? Tanto para oeste eu vou diminuindo, quanto para leste eu vou somando, né? E aqui, ó, a gente tem que a cada 15 graus eu tenho o que a gente chama de limites teóricos, certo? Que seriam essas linhas contínuas. Então, eu peguei o planeta, né, dividi em 24 partes, que seriam os 24 fusos, cada um com 15 graus, e esses 15 graus representando 1 hora. Só que seria, né, complicado se fosse dessa forma, porque esses limites teóricos nem sempre eles estão de acordo com o padrão de funcionamento dentro de cada país. E para isso, cada país
colocou o que a gente determina de limite prático, certo? Para fazer o quê? Muitas das vezes um horário unificado dentro de um determinado território. Então, nesse mapa aqui, ó, a gente pode ver, por exemplo, os limites práticos, ó, do Brasil, né? O Brasil, ele tem 4 fusos, ó, dividindo aqui, o outro pegando aqui na pontinha do Acre, ó, né? Ó, pode ver que o Acre fica aqui, ó, né? De fora aqui nesse quarto fuso. Então, por que que acontece isso? Para que facilite muitas vezes serviços de entrega, né? Serviços de bancários. Então, assim, para facilitar os serviços dentro de um mesmo território, foram instituídos os limites práticos. E aí, a gente ainda tem, ó, que alguns poucos países utilizam ainda o que a gente chama de horário fracionado, né? Olha aqui, ó, onde está essa Ashura, ó, a Índia, por exemplo, né? Ela tem o fuso de 5 horas e meia de Greenwich, né? São poucos, mas ainda tem. Por que isso? Porque às vezes fica mais fácil de acordo com a política interna deles, certo? E alguns territórios podem ficar maior ou menor do que 15 graus, né? Por exemplo, olha a Groenlândia. A Groenlândia está muito maior do que 15 graus. E ao passo que outros aqui, ó, essa pontinha aqui do Canadá com os Estados Unidos e uma pontinha do México aqui. Ah, não, o México tá aqui. Ó, essa pontinha aqui, tá vendo? É menor do que 15 graus aqui, ó. O México tá aqui. Nossa, olha a volta que deu. Então, assim, vai de acordo com com a necessidade de cada país. E aí nós temos a diferenciação do que a gente chama de hora legal e o que é a hora oficial. Hora legal é aquela hora que leva em consideração a linha reta da demarcação do meridiano, né? Seria se a gente utilizasse, por exemplo, a hora da demarcação oficial, que seria aquela linha reta, sem levar em consideração os limites práticos do fuso, né? E a hora oficial é aquela adotada, né, por cada país. É o que a gente utiliza na prática. Então, quando você vê, vamos supor, um jornal começando, ou aquela vinheta na televisão, o horário oficial de Brasília, Parará, né? A gente sempre adota o horário oficial, né, da capital do nosso país. Então, hora oficial é aquela estabelecida pelo próprio país, né? É o que a gente utiliza. E aí nós temos que ainda na Convenção de 1884 ainda ficou determinado, né, que o antimeridiano do meridiano de 180 graus, né, ficou determinada como linha internacional da mudança de data, ou só linha da data. Ela também é conhecida como LID, tá? Linha Internacional da Data, né? Que é a linha onde a gente vai mudar o dia, né? Então, quando a gente passa essa linha, né? Nós temos a mesma coisa de Greenwich, né? Só que em vez de ter uma hora a mais, uma hora a menos, nós temos um dia a mais e um dia a menos, tá? Então, ó, a linha central, né? Aqui do meridiano, a gente tem a mesma hora, porém dias diferentes. Então, a linha internacional da data, ela vai marcar o calendário, certo? Para oeste, o cruzamento dessa linha faz com que a data no calendário seja adiantada de um dia, né? E se cruzada no sentido contrário a leste, né, a data observada será de um dia atrasado em relação ao oeste dessa linha. Então, eu até coloquei aqui no esquema, ó, quando você atravessa a linha, eu tenho que subtrair um dia. E a oeste, eu tenho que se adiciona um dia. E agora, a gente vai ver os fusos do Brasil, né? Eu coloquei até aqui, ó, 4 fusos para chamar de nosso, né? Então, no Brasil, nós temos 4 fusos horários, né? Então, assim, um pouquinho da história, né? Aqui no Brasil, até 1913, a gente tinha que cada cidade tinha o seu horário próprio. Então,
como acontecia nos outros países, aqui também a gente tinha muita confusão, muito problema com horários de transporte, de serviço bancário, de serviço de correio, né? Porque, imagina, cada cidade tem o seu horário, então para fazer uma viagem interurbana dava problema. E aí, em 1913, né, o presidente, então, Hermes da Fonseca, ele estipulou, né, que a gente também adotaria os fusos horários, que ficou em voga até 2008, né? E aí, em 2008, foi aprovada uma lei que o fuso de menos 5 horas seria retirado, né? Que seria esse aqui, ó, que passa lá no Amazonas e no Acre. Só que aí isso afetou muito a logística da vida das pessoas lá no Acre, né? Principalmente para quem acordava muito cedo, estudante, trabalhadores que às vezes tinham que acordar cedo para ir para o trabalho, né? Porque isso foi adiantado em 1 hora, né? E aí, em 2013, por meio de um plebiscito que foi realizado em 2010, voltaram, né, com o fuso horário de menos 5 horas, ó, que é esse aqui, né? E aí foi uma decisão das pessoas, da população, para que isso voltasse, né? Ó, e aí eu coloquei aqui todos os fusos horários do Brasil, né? A gente tem, né, o UTC menos 2 horas, equivalente ao fuso de 30 graus a oeste, né? Que pega toda a faixa oceânica. Aí eu coloquei aqui os arquipélagos, né? Fernando de Noronha. E temos o UTC menos 3 a oeste também, que fica a 45 graus, pegando aí toda o sul, sudeste, nordeste e centro-oeste e parte da região norte, né? E corresponde, ó, à hora oficial do Brasil, né? Porque ó, o Distrito Federal tá aqui. Então, a hora oficial do Brasil, ela é adotada pelo o fuso de menos 3 horas. Temos o UTC menos 4 horas, né, a 60 graus oeste, então esse aqui é o 60 graus, tá? Pegando Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o último, que é o TC menos 5 horas, correspondendo aí ao fuso de 75 graus a oeste, pegando parte do Amazonas e o Acre, né? E a gente pode observar aqui, ó, essa linha pontilhada, né? Correspondendo ao limite, né, teórico. Em teoria, o fuso, ele cortaria bem aqui, mas a gente tem aqui, ó, em linha vermelha, ó, o fuso prático, né, que foi adotado pelo país para facilitar a vida das pessoas e tudo que a gente já falou a respeito de serviços e etc. E para terminar, eu montei o mapa mental para ficar bem tranquilinho aí da gente entender, né? Então, ó, só para dar uma repassada, né? Fuso horário, né? Formado por... Então, eu coloquei aqui, ó, em 1983, pela Sociedade Geodésica Internacional em Roma, na Itália. Em 1884 foi a Conferência de Washington, em que a gente definiu o meridiano de Greenwich como referência. Aí coloquei o que é GTM, Greenwich Mean Time, que é o horário de Greenwich, UTC, né, UTC, né, o tempo universal coordenado, né? Eu tenho 12 fusos a leste, são as horas positivas, 12 fusos a oeste, sendo horas negativas, né? E por quê? Para facilitar o cotidiano que os fusos horários foram criados, né? Devido à evolução dos meios de comunicação, evolução dos meios de transporte, aumento das viagens de longa distância e a intensificação do comércio internacional, né? Aqui nós temos no meridiano a criação do antimeridiano, que é a LID, linha internacional da data, né, que gera a mudança do calendário. Ao avançar de oeste para leste, volta-se um dia no calendário, e ao avançar de leste para oeste, avança-se um dia no calendário. Certinho?
E como que é, né? Como que são os fusos horários, né? Eu tenho 360 graus de circunferência. Então, 360 graus correspondendo às 24 horas do dia, né? Então, 360 dividido por 24, eu tenho 15 graus correspondendo a 1 hora, que é igual a um fuso. E no Brasil, eu tenho que o Brasil é composto de 4 fusos atrasados em relação a Greenwich, né? Aqui eu coloquei atrasados ao UTC GTM. Eu coloquei também, ó, todos os fusos do Brasil. -2, correspondente a 30 graus oeste. -3, correspondente a 45 graus. -4, correspondendo a 60 graus oeste. E o -5, correspondente a 75 graus oeste. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado mais esclarecedora essa aula do que o outro vídeo que eu gravei. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários que eu vou responder. Próxima aula eu quero fazer uma aula de exercícios a respeito desse tema, porque é um tema que é bastante cobrado, cai bastante questão, principalmente perguntando a uma pessoa que viajou de tal lugar para tal lugar, e aí cai junto com o assunto de longitude e latitude, então eu acho bem importante a gente praticar. Ai, desculpa, minha voz tá falhando. Então, assim, eu vou colocar uma lista de exercícios. Eu vou ver ainda com o professor Pedro se eu disponibilizo essa lista antes para que vocês possam resolver, e no vídeo eu passo a resolução desses exercícios. Eu vou ver com ele o que fica melhor aí, mas qualquer sugestão vocês podem colocar aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e que essa aula possa ajudar aí vocês nessa caminhada para conseguir a vaga na universidade ou no curso que vocês estão almejando aí, tá bom? Um grande beijo, ótimo final de semana, aproveite o final de semana para descansar, porque também é importante. Um grande beijo e fui!